Fala galera, chegamos então ao terceiro episódio de The Walking Dead City. Que episódio sensacional, mano do céu, assim ó, sinceramente, cara. Esse episódio, ele pra mim já se tornou assim ó, um dos melhores episódios, cara, desse universo The Walking Dead por completo. Que episódio foda, 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 foda. Galera, antes de começar essa crítica aqui, ó, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Já coloca nos comentários também o que achou do episódio, pra que a gente possa seguir conversando. E, galera, se tem alguém ainda com alguma dúvida de onde assistir o episódio, entra no nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo. Entra lá, porque todos os episódios de The Walking Dead City, cara, de Fear the Walking Dead, da série principal, de The Last of Us, estão lá no nosso grupo, comandado pela nossa grande xerife Nicole. E galera, lembrando uma coisa muito importante, todos nós estamos já assistindo The Walking Dead City legendado, bonitinho, maravilhosamente, porque existe um mago chamado Guilherme Catai, que sempre pega o episódio logo cedo, quando ele é liberado, legenda o episódio, cara, e é o episódio que todos nós estamos assistindo. Então galera, sempre ajudem o Catai, porque o trabalho dele é tão foda quanto esse episódio aqui. Galera, quanta coisa aconteceu. Primeiro, deixa eu falar de um ponto que até tá aqui, ó, do vídeo, tá? Em relação a tudo ia mudar, em relação que eu tava, cara, teorizando muito por causa da última fala de F.D. Morgan, que aconteceu na semana passada, sobre as alterações de narrativa do personagem do Negan, ainda lá no final de The Walking Dead, e as transformações ocorrendo agora em relação a Dead City. A gente teve a tal fala dele, que explicou pra gente o que aconteceu com ele e com o Joshua, né? Com o filho, o Joshua, que agora a gente tem o nome do filho também. E, cara, é basicamente um encerramento dessa questão toda do novo relacionamento que ele teve no final de The Walking Dead, que ele falou realmente lá que ele não tinha concordado com o personagem inteiro ali, ele não via por que o personagem ter um novo relacionamento pós todos os acontecimentos que ele teve e tudo que a gente sabe da história dele em relação a Lucille e tudo mais, assim. E eu gostei demais, cara, dessa conclusão, porque os fatos todos estão muito bem conectados, inclusive para o Armstrong, Nova Babilônia, os Marshals e tudo mais, e irem atrás dele lá. A conexão toda tá muito bem feita, assim. E o fator principal é o quê? É realmente de encerrar esse arco, cara. A Anne e o filho foram para um lugar, cara. Ele falou, pô, um trem pro Missouri. Cara, foram para um lugar onde não vai ter nenhum tipo de conexão com o que tá acontecendo aqui na história. Ou seja, eu tenho claramente que esses dois personagens, Anne e Joshua, eles não vão aparecer mais nesse contexto do personagem do Negan. Realmente é algo que está finalizado para sua, querendo ou não, jornada que a gente vai ter, né, daqui para frente do personagem e tudo mais. E isso é um ponto muito, muito, muito crucial, porque além de explicar o que aconteceu com os dois, algo que a gente vem teorizando há muito tempo, cara, reflete realmente essa fala do Jeff D. Morgan sobre o seu personagem ali para o que vai acontecer daqui para frente, cara. E adorei, adorei. E também essa questão toda, cara, do porquê que o croata foi até lá a Nova Hilltop, né? A gente fala Nova Babilônia, Nova Hilltop, Nova tudo, né? Nova Hilltop, por que ele foi lá, por que ele pegou o Rachel Jr., por que ele continua vivo. Cara, ainda não tem essa explicação tão clara assim, mas aí que tá. O relacionamento de Meg e Negan, ele vai tendo novos capítulos, episódio a episódio. E o episódio, de novo, ele remete a algo que os dois personagens construíram no final de The Walking Dead, que é essa proximidade no entendimento, nunca no perdão, mas no entendimento. E desse entendimento, pô, quando a Maggie começa a confessar a última coisa dita entre ela e o Rachel Jr., e isso que vai perturbando ela pro depois do que aconteceu do sequestro, e essa busca, né, que ela vai fazer de tudo para reconquistar ali o filho de volta ao lado dela, para permitir também que o Negan vá lá e também confesse as coisas que daí foi essa história toda da Anne e tudo mais, para ter esse entendimento entre os dois ali. Cara, isso é muito, mas muito bem feito. E eu adoro, cara, porque assim, Lauren Cole e Jeff D. Morgan, eles dão um show à parte. Aquela cena ali é uma cena fodástica, entendeu? De o quanto que os dois atores conseguem entrar numa densidade e realmente fazer com que aquele drama aconteça com tempo, literalmente, não só de execução, mas achando também momentos onde as reações entre os dois para realmente assim, por que eu tô contando, por que eu vou contar, entendendo muito bem, claro, o que é que o tempo de cada um precisa para que, né, seja colocado pra gente esse drama todo com essa potência, é fenomenal, cara. E a gente tá chegando num ponto, tá, nesse terceiro episódio, que
Por isso que pra mim, cara, ele entra num dos melhores episódios já feitos desse nosso universo de Walking Dead, assim. Porque ele pega esses 2 primeiros episódios ali, aquele tempo de desenvolvimento, pra mim ele deu uma baixada, né, uma desacelerada no segundo ali, de não ter sido tão ágil. Aqui ele vai continuando com o mesmo tipo de velocidade, agilidade, a maneira como quiser falar, para desenvolver tudo nesse terceiro episódio, só que ele coloca, cara, muita coisa acontecendo e muita coisa extremamente importante, e ele vai colocando também o gore, a violência, ele vai colocando, assim, ó, muitas reações dos personagens sem ter nenhum tipo de diálogo, e a gente vai entendendo tudo na ação e na reação, na troca de olhar, que vai construindo tudo para quando chega no diálogo, cara, o diálogo ele não é um diálogo explicativo, nem o diálogo todo que eles vão tendo para entender como é que vai funcionar, né, a operação de resgate, de invasão lá no ginásio, nem isso, cara, ele é explicativo, ele é realmente argumentativo que vai levando a trama pra frente e vai desenvolvendo ao mesmo tempo os personagens. O quanto que a gente teve de desenvolvimento de importância pro grupo ali, né, onde Negan e Meg estão inseridos, os sobreviventes ali, pô, trazendo toda a questão de explicação pra eles lá no passado, quando foi a virada toda, o que que o exército fez, a relação toda do esgoto, do metrô, que a gente vai ver agora também no quarto episódio, que vai ser uma coisa muito massa também de ver. Além de tudo isso, o quanto que o croata e o Armstrong também foram desenvolvidos, obviamente com... Esse episódio é o episódio que deu realmente tempo pro croata aparecer. E tempo pro croata mostrar algo que a gente já tinha entendido, do quanto que ele é visceral. E também o contexto todo, né? Quando que ele encontra o Negan, a situação que ele encontra o Negan e por que que ele vai fielmente e segue o Negan. E o Negan já tinha preparado no episódio, antes, quando tá naquela conversa lá, antes deles, né, decidirem conversar realmente sobre o plano, quando o Tomazino lá, né, fala que ele foi a Meg percebe que ele foi realmente a pessoa que conseguiu escapar lá da prisão do croata. Quando eles estão naquele momento e o Negan conta, né, o passado para remeter, assim, entender claramente o que o croata está fazendo nesse novo santuário e começa a contar as coisas lá de trás do santuário, ali o episódio já está preparando pra gente, quando o croata vem e dá para nós espectadores, assim, ó, o contexto do como que ele foi e seguiu cegamente o Negan depois. A situação que ele estava, o ponto que ele encontra o Negan e o Negan andando no começo do episódio lá. A explicação de como se formou realmente nessas pessoas, de como essas pessoas realmente foram seguindo o outro, né, o tal do líder ali. Cegamente, fielmente, porque senão teriam consequências também, mas seguindo fielmente, cegamente, por causa dessa questão da proteção. E essa proteção, ela engloba também essa questão da vingança, ou seja, tá tudo muito próximo, né? E esse contexto todo de como o episódio vai traduzindo isso pra gente, cara, é fenomenal, fenomenal, fenomenal. E vamos pegar esse grupo aqui, ó, do Tomazino, das outras duas mulheres lá, que agora, galera, desculpa, me fugiu completamente o nome, pra chegar no Luther também. O episódio, ele vai dando uma importância para esse grupo, e olha que eles não têm, assim, ó, um tempo de tela para conseguir mostrar os seus traumas. Eles têm argumentações que vão explicando pra gente o contexto de como esse grupo se formou, de como que foi esse passado, o que eles já sofreram, e vão, né, cada vez mais tendo um elo entre também Meg e Negan, né, principalmente por causa dessa busca toda da Meg que o Negan está inserido. E daí a gente vai chegando, cara, em momentos assim, pô, o Luther, ele claramente quer defender os outros. O Negan, claramente, não quer mais ser o velho Negan. Ao mesmo tempo, os 70% do tal do velho Negan, né, que a gente sabe através das entrevistas, que a gente veria na série, que a gente já viu espetacularmente bem no segundo episódio, a gente vê de novo aqui no terceiro episódio, cara, é o personagem, a pessoa que vai fazer de tudo até o último segundo para que não aconteça o que acontece depois, né, da briga entre os dois lá, que o episódio, de novo, cara, ele entrega de uma maneira visceral, onde o personagem faz aquilo que ele não tem mais outra escolha a não ser fazer aquilo por causa da sua própria sobrevivência, por causa de tudo que ele tá entregando pra Meg também, e o Negan faz, cara, e é foda aquela luta entre os dois ali, porque o Luther é muito maior, ele ia acabar com o Negan, é isso. E o Negan usa o artifício que tem, cara, e tá construído no episódio, né, ele pegando lá o instrumento e depois utilizando no Luther, e a empurradinha de cabeça também.
é, ao mesmo tempo, algo que ele tá tendo uma compaixão pra acabar com o sofrimento, mas ao mesmo tempo tem algo ali do velho Negan também, né? Do acabar com o seu inimigo. Sabe, é um balanço bem. Cara, uma linha muito tênue que tem entre essas duas coisas ali, a compaixão e também, né, o acabar com o seu inimigo. Porque o personagem, querendo ou não, cara, ele tá inserido nisso. A gente tá vendo esse velho Negan aparecer quando precisa, mas ele é o Negan avançando, avançando, realmente se desconstruindo para se construir como um ser humano, né, melhor dentro de tudo que ele está inserido, tendo passado por mais coisas ainda em relação a Anne. Joshua está sendo perseguido pela os Marshals lá de Nova Babilônia por causa do que ele teve que fazer indo atrás dos homens lá. Para mim é óbvio que ele matou os homens lá, por mais que ele diga que nem queria, não sei o que, não sei o que. Cara, ele matou e por isso que ele está sendo perseguido por causa dos seus crimes e tudo mais, que dá um contexto também, esse momento, muito mais forte do que, cara, os seus crimes em relação aos salvadores, que era algo muito passado. Agora está claramente colocado o tempo dos eventos. E isso para nós, quanto fãs, também é muito importante para essas explicações em relação à timeline, quando que está acontecendo cada coisa. E fechou, para mim é isso, cara. Tá perfeito. Eles vão explicando realmente, né, esses pontos, mas utilizando o drama do personagem para que isso fique claro pra gente, do porquê que cada coisa vai acontecendo. Então, assim, cara, Jeff Dean Morgan e Lauren Coe pra mim nesse episódio dão um show, um show, um show, um show. O flashback todo que a gente vai tendo, né, permeando o episódio. O que tá acontecendo na relação do Negan com a Ginny, utilizando o artifício lá do dinossauro, utilizando também ele pedindo e dando, né, aquela questão do assobio para ser uma referência, já que ela não tem, né, esse poder da fala, porque existe o trauma nela que impede ela de falar, e isso tá claro também pra gente. É óbvio que isso vai ser utilizado muito em breve, essa questão do assobio, numa situação ali onde esteja num perigo iminente e sabe-se lá o que vai acontecer, né? Porque o quarto episódio já mostra pra gente na promo, e daqui a pouco, galera, já sai o vídeo aqui com promo, com sinopse, né, com teorias da gente já no quarto episódio. Ele já aproxima o primeiro encontro já do croata com o Negan pra acontecer nessa invasão que vai ter ali no ginásio. E isso tudo também com mais ainda esse contexto da Ginny estando ali. Ela já chegou onde eles estão, né? Então ela vai seguir eles ali, ela vai estar lá no ginásio, isso tá uma coisa clara. E daí tem as consequências em relação a tudo isso, né? Eu gosto que o episódio também, assim, ele não deixa fácil uma coisa que era muito da minha preocupação, como que ela chega lá. É óbvio que ela não passou pelos mesmos problemas que Meg e Negan passam até ser encontrados pela senhorinha lá no primeiro episódio, aquela coisa toda. Ela não passa. Mas a quantidade de zumbis que vai vendo e a maneira como ela vai desviando e tudo mais, cara, é a maneira como o episódio acha pra contar de como que ela vai chegar até eles lá, tá? Eu sei que Manhattan é gigantesco, eu sei. Só que aí que tá. Qual é o ponto dela de chegada? Cara, a partir do momento que ela perde o dinossauro, chega aquela outra personagem lá, que agora me fugiu o nome por completo. Pega o dinossauro e parte para o ponto de encontro deles no local seguro, é o momento que a Ginny vai e segue ela, é por isso que ela encontra já lá e tá vendo a Meg quase botar fogo no dinossauro. O episódio constrói isso rapidamente, ou seja, querendo ou não, né, por a Ginny seguir o outro personagem, ela chega também segura até onde lá, né, os personagens estão. Então é a maneira como o episódio constrói, né, essa aproximação, esse encontro, e para mim funciona demais, porque tem, né, um elemento a mais que faz isso realmente acontecer. O fato dela seguir outro personagem faz isso realmente acontecer, da Ginny chegar até eles de uma maneira mais rápida, mas ao mesmo tempo funcional para o episódio. Então não chega a ser para mim um problema, como eu tava com muito medo no segundo episódio, quando ela chegou com a sua motinha lá, né, assistindo Manhattan lá do outro lado do rio. Então, isso também um episódio deixa já muito melhor pra gente, assim, construído como que vai acontecer esse encontro com a maneira como eles acharam para contar, né, essa aproximação toda ali. O grupo, cara, eu até achei, assim, que além do Luther, outros já iriam morrer. Eu acho que todo mundo ali é completamente dispensável. Eu acho que a construção para essa morte do Luther foi muito bem feita no episódio, né? Dá um contexto, ele dá um peso de proteção, ele dá um peso de, obviamente, não confiar naquele personagem que está ali na frente do Negan. Isso o episódio já brinca naquela questão lá da tal da pomada, né? De passar o óleo, aquele produto da abelha lá também. Cara, eu gosto da brincadeira do servo, cara.
Porque eu lembro muito do Henrique falando disso, né? O quanto que o Henrique meteu o pau já, né, na nossa história de grandes debates junto com vocês, do nosso universo The Walking Dead por completo. Sempre lembrando lá do famoso episódio da oitava temporada, cara. Rick e lá a Michonne procurando comida, aquele episódio totalmente de núcleo, completamente desnecessário que a gente teve na problemática oitava temporada, que é o tal episódio do servo, que inclusive bota o Rick Grimes em perigo lá, a gente sabia que não ia acontecer nenhum perigo. Sabemos de tudo isso. Quanto que o Rick meteu o pau no servo naquela vez lá, né? Isso do CGI ser muito ruim. E aqui, cara, pô, eu gosto de ter o servo, porque pra mim o CGI funciona naquele momento ali, mas como que o servo tá inserido pra ser um alimento pra eles e eles caçando, obviamente me remeteu àquela cena ali, cara, o Eu Sou a Lenda do Will Smith, toda a perseguição que tem logo no começo do filme dele, para tentando conseguir pegar um dos servos lá pra conseguir ter, né, o seu alimento, e daí lá no filme até, quando ele tá prestes vou falar spoiler, tipo, cara, esse filme é muito antigo, quem não viu, que já devia ter assistido. Ele tá lá perseguindo e daí veio o leão, né, e mata pros filhotes ali, e o Smith não consegue matar o cervo. Mas até essa referência ali, e sendo Nova York, a maneira como é feita, sabe, tendo um cuidado de como que tu vai atrair ali para conseguir matar, ter, né, o seu alimento, é uma referência tão, tão, tão próxima, assim, do Eu Sou a Lenda, e, cara, desenvolvido com calma, entendeu? Com calma, pô, tendo o barulho para o barulho atrair e o quanto que o animal tem a sua percepção também, que pode ser um perigo, e o outro tá lá esperando, o Tomazino tá esperando para atirar. Pô, muito bem feito, cara, e muito massa. E acho que esses personagens ali, o Tomazino, né, a mulher dele, os outros que estão ali, né, inclusive a nova personagem que surge ali, que é a personagem que acaba guiando a Ginny até eles lá, né, até onde estão Meg e Negan, são personagens ainda completamente a perigo, completamente dispensáveis, onde vão ter uma morte, cara, cruel, brutal, e o croata tá aí pra isso. E isso vai ser mais um peso enorme pra Negan e pra Meg. Se alguém desse grupo sobreviver, vai ser realmente essa formação do grupo Meg e Negan, porque que a gente pode ter desse final de primeira temporada, com a junção de outras gangues, aquela coisa toda sobreviventes, retomar o santuário, né, tornar esse novo santuário colocado ali, que é muito próximo do que era aquele antigo santuário, que é uma jogada fenomenal do episódio de percepção, união entre Negan e Croata, sobre a ideologia, né, as consequências dessa ideologia, tudo mais, a maneira de como tu embute o medo nas pessoas por essa tal troca de proteção, que na verdade as pessoas são um recurso, muito bem colocado novamente, né, nessa questão toda de santuários, salvadores, Negan, Croata e tudo mais, entendeu? É perfeito, cara. É perfeito. Então, tá tudo ali colocado já para que essas consequências aconteçam. Os personagens eles são completamente dispensáveis. O que eu acredito muito, tá? É que a gente veja assim mais pontos ainda de flashback. E eu acredito que daqui a pouco a gente veja realmente, tá muito prometido que o Simon apareça, né? Que a gente tenha um ponto ali, Simon, Negan, croata, e pode ser até esse momento todo aí do que aconteceu lá atrás, do tal do tiro, do tal o que o croata fez com a outra mulher que eles encontraram naquela questão de negociação com o reino, sabe? Pode ser um momento assim para criar ainda mais desenvolvimento para essa relação toda que a gente vai ver explodir em breve entre Negan e croata, né? Então, cara, cada vez que eu falo, eu só me lembro de coisas boas, de sensações desse episódio, assim, e o quanto que tudo vai realmente cada vez mais aumentar, não só, cara, a escala, não só, né, a gente ver esses outros ambientes todos como a gente está vendo, mas com que tudo que esteja acontecendo ali se coloque num ápice de perigo e a gente veja isso explodir em grandes enfrentamentos. Grandes enfrentamentos. E tô louco pra ver, cara, aquele zumbi variante maluco, louco lá contra Meg. Tô louco pra entender. Eu acho que esse quarto episódio vai preparar isso pra acontecer, não no quarto, mas no quinto. Se aparecer alguma coisa no quarto ali, já é um momento de preparação. Então, muita coisa tá pra acontecer. Toda aquela sequência que tem do octógono, Armstrong, croata, a relação da bota, que é aquilo que eu tinha falado antes, cara, em algum momento dessa crítica aqui que já tá gigantesca novamente. Cara, percepção é silêncio, é só tendo o movimento do zumbi, tendo o barulho da galera em volta do octógono gritando, o croata observando tudo passo a passo. A questão de agora o Armstrong e o croata acharem um comum, né? Chegar nesse ápice de ter um comum. Eles têm alguém em comum para ir contra, que é o Negan.
O que o croata vai fazer? Vai matar o Negan e entregar pro Armstrong, e daqui a pouco eles vão acabar trabalhando junto, daqui a pouco essa seja a aproximação de quebra do Armstrong para estar ao lado do croata? Cara, tá completamente desenhado e faz completamente sentido, e tudo que o Armstrong segura para não dar as informações, por obviamente entender quem é aquele ser ali, não precisa conhecer o ser, mas entender o que representa aquele ser do croata lá, é fenomenal. A questão da carne, cara, e acabar com um cara lá, né, que tinha entregue a carne, não um cara que tinha preparado, um cara que tinha entregue a carne, também, cara, pô, são pontos pra essa parte de ser visceral do personagem ficar ainda mais antagonista, ter ainda mais força e a gente entender, cara, se é pra ser um psicopata, então ele tem que ser realmente esse psicopata, de várias maneiras diferentes. Ele embutia essa tensão, esse medo de várias maneiras diferentes. E pra mim, o croata e o ator que faz o croata também, ele é bom pra caramba. Cara, tava sendo um baita de um personagem. E tomara que esse personagem, cara, não se perca na primeira temporada. Tomara que sejam criado pontas aí, como os críticos já falaram, da galera que já assistiu toda a primeira temporada, cara, pontas magníficas pra ficar jogadas pra uma segunda temporada e que isso tudo aumente ainda mais de complexidade. Então, galera, pô, já tô aqui fazendo quase metade do episódio de crítica aqui. Muita coisa mais a gente vai falar também no nosso grande debate. Galera, eu e meu amigo Henrique junto com vocês, como a gente tá acostumado, 9 horas da noite, ao vivo aqui no canal do YouTube da Take. Não esqueço, domingo, 9 horas da noite. Daqui a pouco já deixo programado também aqui a live pra gente já poder ir curtindo, aquela coisa toda. Galera, entra no nosso grupo do Telegram, se não entrou ainda. Todos que somos fãs do universo da Walking Dead, a gente tem que estar junto, galera. Entra no nosso grupo do Telegram, lembrando sempre que tem um comando da nossa querida xerife Nicole, que tá lá, cara, para comandar, colocar sempre em ordem tudo que tá acontecendo. E de novo, galera, quer assistir o episódio? Entra no grupo Telegram. E para assistir o episódio legendado é porque um cara chamado Guilherme Catai pegou esse episódio hoje, quinta-feira, de manhã, logo cedo, assistiu o episódio, já legendou o episódio. Ajudem sempre o Guilherme Catai. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.